E aí, gente, tudo bom? Hoje eu vou resolver a lista de exercícios da semana 1, conteúdo de matemática, de geometria plana, né? Eu vou colocar nos comentários, ou na descrição desse vídeo aqui, o tempo em que eu resolvo cada questão. Então, caso você tenha alguma dúvida mais pontual, que seja, sei lá, na questão 7, questão 14, que seja, para poder otimizar seu tempo, é só você pular lá nos tempos que vão estar lá. Daí você consegue pular automaticamente, só tirar dúvidas das questões que você precisa. Mas também eu recomendo que você assista todas, né? Porque um método de estudo interessante é você ver resolução de questões que você já acertou, né? Porque, principalmente quando a gente trata de matérias exatas, né? Você pode resolver uma questão de diferentes maneiras. E isso é muito interessante. E beleza, antes de eu começar isso aqui, eu queria falar um pouquinho por que a gente escolheu esse assunto para matemática. A gente sabe que a prova do Enem ela é uma prova muito grande, no sentido de são questões que exigem muita interpretação, então você vai cansar até o final da prova, muito inclusive, né? É muito texto para pouco tempo, é uma prova muito cansativa. Então você tem que otimizar seu tempo, né? E conteúdo de geometria plana, geometria no geral, né? Que envolve geometria plana, espacial, analítica, é um conteúdo muito recorrente, tipo, é um assunto que está sempre no top 3 dos mais cobrados no Enem. E além de tudo, esse conteúdo de geometria ele tem uma abordagem um pouco diferente. É uma abordagem que tipo consegue explorar muito o lado da interpretação de texto. O que significa que, tipo, sei lá, diferente de uma questão, por exemplo, de logaritmo, né? Ou uma questão de álgebra pura mesmo. É difícil cobrar, mas pode ser que tenha. Tipo, é um conteúdo que ele vai cobrar muito interpretação. Então, é legal você resolver bastante questão disso aqui pra você conseguir, tipo, se preparar já, né? Exige muito preparo. Pra você conseguir pegar as informações do texto que são necessárias um pouco mais rápido. E vamos lá. Essa primeira questão aqui, ó, eu dei uma cortada nela. Ela tinha um texto antes, eu coloquei só a parte objetiva dela. É uma questão que deu um pouquinho de problema na época, né? Por se tratar. Ela tem um errinho aqui que eu vou falar. Tá naquela palavra aproximado ali. Isso aqui vai gerar um transtornozinho aqui. Mas vamos lá, para essa primeira questão aqui, ó. Basicamente está falando que duas pessoas avistaram um balão. Uma avistou um balão e ela estava a uma distância de 1,8 km desse balão. E a outra estava a 5,5. Esse 3,7 aqui que ele já dá na imagem é a diferença dos dois. Porque se você somar o 3,7 com 1,8, você vai encontrar 5,5 km, que é a distância em que a segunda pessoa está. Então, a segunda pessoa está aqui e a primeira está aqui. E beleza, só uma noção um pouco intuitiva que é legal saber, porque também é esse conteúdo que introduz ângulos, né? Uma noção intuitiva, é muito interessante você perceber isso aqui. Que, vamos lá, você concorda que num caso como esse, a altura, independente da distância, vai continuar sempre constante? Eu posso estar a 1.000 km de distância, mas essa altura aqui vai ser sempre a mesma. Então, com isso, a gente consegue deduzir que quanto mais próximo vai estar, maior vai ter que ser o ângulo, porque vai ter que abrir mais. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele está mais aberto do que esse, para poder alcançar esse espaço, né? Essa altura aqui. Então, com mais perto, vai ser maior o ângulo, e com mais longe vai ser menor o ângulo. Então, vamos lá. Essa questão aqui ela vai envolver um pouquinho de trigonometria, só que é o básico, são só as relações fundamentais. E vamos lá. Vamos primeiro resolver por esse triângulo aqui da esquerda, tá? Vamos lá. A gente tem um ângulo de 60 graus. E vamos lá. A gente já tem um dos catetos dele. Esse cateto aqui, 1,8 km, ele é o cateto adjacente a esse ângulo. O cateto oposto é o H, que é o que a gente quer descobrir. Então vamos lá. A gente já tem o ângulo e um cateto. Que relação trigonométrica a gente pode usar para conseguir descobrir isso aqui? Vamos usar a tangente, que vai envolver cateto oposto e cateto adjacente. Existe uma regra que eu vou colocar aqui nesse canto todas as coisas que são interessantes a gente lembrar, tá? Que sejam regrinhas ou algumas fórmulas que são chatinhas, mas tem que saber. Então vamos lá. Só, isso aqui é um H, K, toa. Isso aqui é para você lembrar as relações trigonométricas fundamentais. Que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a tangente
nesse caso aqui, do ângulo de 60, vai ser igual ao quê? A h sobre 1,8, certo? Mas beleza, como é que a gente vai saber o valor dessa tangente de 60 aqui? Deixa eu só reescrever isso aqui, passando, multiplicando. Então a gente vai ter aqui 1,8 vezes esse valor aqui da tangente de 60, que eu vou mostrar agora, ele vai valer h. Então vamos lá. Existe uma regra para você memorizar, é uma tabela, né? Só que tipo, essa tabela aqui, ela é muito boa mesmo de você decorar. Infelizmente é uma parada que você realmente precisa saber. Então tem diversas músicas para você decorar isso, coisa assim, mas em princípio são valores simples, eles seguem uma lógica, tá? Então eu vou escrever aqui. Show de bola. Então vamos lá. Isso aqui a gente tem para o seno, isso aqui para o cosseno, falta escrever a da tangente. E aqui a gente tem os ângulos de 30, 45 e 60 graus, certo? Só para sinalizar aqui. E agora o da tangente vai ser a raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Isso aqui, infelizmente, você tem que decorar, né? Assim que eu já tinha falado. Mas, lembrando isso aqui, você matou a questão. Então, quanto vale o valor da tangente de 60? Ela vale raiz de 3. E no enunciado ele fala para você usar raiz de 3 como 1,7. Então, 1,8 vezes 1,7 é igual a h. Certo? Eu reservei pouco de espaço, né? Eu achei que eu ia precisar de menos, mas não tem problema nenhum. A gente pode terminar essa conta aqui em cima. Como ele não pode usar calculadora, a gente vai ter que dar um jeito de resolver isso aqui. Como é um produto, eu vou usar uma malandragem assim da matemática para poder ficar mais fácil. A gente tem que 1 mais 0,8 vezes 1 mais 0,7. Isso aqui é igual a h. Eu só abri isso aqui e coloquei entre parênteses para poder respeitar a regra do esse produto aqui. O produto vem antes, certo? Então daqui eu posso fazer um chuveirinho. 1 vezes 1 vai dar 1, mais 1 vezes 0,7, 0,7. Mais 0,8 vezes 1, 0,8, mais 0,8 vezes 0,7. Na dúvida, é só lembrar da tabuada. E a gente tem que 8,7 dá 56. Só que como a gente está com duas vírgulas, vai ficar 0,56. Isso aqui vai ser igual ao valor de h. Então a gente tem 1 inteiro, 0,8 mais 0,7 dá 1,5, e 0,56 mais 1,5 mais 1. Isso aqui vai resultar em um valor de 3,06. Então isso aqui já é a nossa resposta, porque você pode aproximar para 3,1, que é a resposta mais próxima, e a gente vai ter o gabarito disso aqui vai dar a letra C. O que tinha complicado um pouquinho essa questão na época é que se você fizer a mesma coisa, só que com esse 30 aqui, você vai encontrar um valor um pouco diferente. Você vai encontrar um valor de 3,17, se eu não me engano. Só que se você pegar o 3,17 mais o 3,06 e dividir por 2, você tirar uma média dele, você vai ver que a resposta vai dar exatamente 3,11, que é o mais perto assim. Então, dos dois jeitos vai estar certo. É uma questão que realmente deu um pouquinho de problema por causa dessa aproximação que eles pediram para usar. Mas é isso, no geral não tem muito segredo não. É isso a questão, gente. Vamos agora para a questão número 2. Tá. Em maio de 2008, a roda gigante do mundo, a maior roda gigante do mundo, né? 145 metros de altura, sem raio. Beleza. E ele fala ali que são 36 cabines e 125 metros de diâmetro. Vamos lembrar sempre que o raio ele vale a metade do diâmetro, ou o diâmetro vale o dobro do raio. Então, tá, ele quer saber a distância entre cada cabine, em metros, né? E ele tá dando que são 36 cabines. Tá vendo ali, ó, que ele vai dar ele vai dar uma informação que não vai ser útil, a informação daquela altura ali. Por que não vai ser útil? Vou te mostrar. O que a gente vai precisar saber para resolver essa questão aqui é o comprimento dessa circunferência. E o comprimento da circunferência ele é dado por uma fórmula, que é 2πr. Esse aqui, eu te afirmo que esse aqui é uma fórmula já, que é o comprimento dessas...
Tá, e isso aqui, esse 2πr, ele vai ser exatamente o valor do comprimento dessa circunferência aqui. É como se a gente abrisse ela em uma reta, sabe? Então, vamos lá. Ele fala pra gente assumir o valor de π como 3,14. E o raio a gente já sabe que é metade do diâmetro, então é 125/2. O que resulta em 3,14 vezes 125. Então vamos calcular isso aqui, né? Vai ser um pouquinho chato, trabalho braçal, mas por uma questãozinha vale a pena, né? Então 0, 0. 5 vezes 4 vai dar 20. 4, 8, 10. 1, 4, 5. 0, 0. 5, 2, 1. 0, 0. 15, sobe 1, 6, 7. 3. Então a gente tem que o resultado disso aqui vai valer. Vai subir duas casas, então vai ficar 0, 0, 0, 5,392. Esses zeros aqui a gente corta, né? Então fica com 392,5. Tá, e ele quer saber a distância entre uma cabine e outra. A distância vai ser simplesmente pegar isso aqui, que é o comprimento, e dividir pelo número de cabines, que são 36. Então é 392,5 sobre 36. Daí você fica, pô, beleza, cara. Como é que eu vou fazer essa divisão aqui? Você pode simplesmente, para fazer essa divisão aqui, você pode simplesmente, vamos usar uma aproximação aqui. A gente sabe que 36 vezes 10 vai dar 360. E 36 vezes 11 vai dar 360 mais 36. Então o quê? 396. Você não concorda que isso aqui, ó, isso aqui, tá muito mais próximo de 392,5 do que 360? Então isso aqui vai dar um número muito próximo de 11. E nota ali, ó, que ele escreveu, ele perguntou lá a distância aproximada. Se a distância é aproximada, não tem problema nenhum a gente fazer essa aproximação e você vai ver que vai dar 11. Caso você queira fazer essa conta aqui na calculadora, vai dar 10,8, mais ou menos, 10,9. Então tá tudo certo. Tá, vamos pra próxima aqui. Então agora, rapaziada, a gente vai pra próxima questão aqui, ó. A próxima questão é uma questão de área, circunferência. Eu já vou adiantar aqui que a fórmula da área de uma circunferência ela é πr ao quadrado. Ah, esqueci de colocar. Vamos colocar aqui, ó, as fórmulas que a gente usou nessa questão aqui de cima e que a gente faz nessa aqui de baixo, que são esse cantinho que eu tô deixando pra coisas importantes que a gente usou pra resolver isso aqui. Tá, vamos lá. O comprimento, né, ele vale 2πr. O comprimento de uma circunferência. E a área dela é π vezes r ao quadrado. Você pode pensar que isso aqui é muita coisa para decorar e tal, mas depois que fizer algumas questões vai ficar na mente, né? Você não vai conseguir esquecer isso aqui. Tá. Ali, o que eu falei, uma questão com um texto muito grande. E como eu já dá o desenho já dá muita informação. Vamos pular para o importante. Considerando que todas as pessoas estavam fora do show, que o show vai ocorrer dentro dessa área menor aqui, ó. Ele fala no texto, dentro da área de menor raio. E ele tá falando que a cada metro quadrado tem em média de 4 pessoas. Vamos lá, e as pessoas só ocuparam de fora. Se as pessoas só ocuparam a área de fora, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai pegar essa área maior e subtrair da área menor. Porque se a gente calcular essa área aqui usando o raio 2, a gente tem a área de tudo. E se a gente subtrair da área usando esse raio menor, a gente vai subtrair dessa área menor aqui. Com isso a gente vai ter a nossa resposta, né? Que a gente vai encontrar a área em metros quadrados, porque as unidades são em metros. Estando em metros quadrados, a gente só vai ter que multiplicar por 4, que é o que ele diz ali de informação, e a gente vai ter a nossa resposta. Então, vamos lá. A área de R1 vai ser π vezes R1, 12 ao quadrado, só isso. E a área de R2, ela vai ser π vezes o 90 ao quadrado, né? Esse 90 ao quadrado, ele já vai... Talvez não saiba de cabeça, né? Mas não vai ser nenhum problema, não. Vamos lá. A gente vai ter que subtrair essas áreas, né? Como eu falei.
Então a área, vamos chamar aqui de delta área, que é a área final menos a inicial, vai ser a área do R2 menos a área do R1. Então vamos lá, você não concorda comigo que ambos estão multiplicando por π? Eu vou colocar o π em evidência. Então vai ficar π vezes 90 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Tá, isso aqui pode ser uma conta um pouco extensa. Para poupar tempo, eu vou fazer uma calculadora, certo? É só você multiplicar 90 por 90 que você vai encontrar. Isso aqui também você pode ver que é 9 vezes 10, né? E respeitando a regra do produto, fica 9 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, que vai dar 81 vezes 100, então dá 8.100. Então aqui, ó, o π vezes 8.100 menos 12 ao quadrado, 144. Mas, gente, para poupar tempo, eu vou evitar fazer essas contas aqui, certo? Até mesmo que eu tô um pouco espaço também, eu me programei um pouco mal. Que já fica de lição para aprender no próximo vídeo, né? Mas beleza, a ideia central, espero que estejam pegando. Então aqui a gente só vai fazer essa subtração aqui, que vai dar 7.000 π vezes 7.956. Para facilitar muito, vamos agradecer, ele falou para multiplicar, para considerar o π como 3. Mal enunciado. Então só vai multiplicar isso aqui por 3, que vai dar 23.868 metros quadrados, que é a área. Metro quadrado porque é a unidade de área. E ele quer saber, ele fala que a média é que 4 pessoas ocupam cada metro quadrado. Então, para descobrir o número de pessoas que estão no show, a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 4, que vai resultar em 95.472. Que é a nossa resposta, letra B. Esse aqui vai ser o gabarito da nossa questão. Esqueci de mencionar a outra questão de cima, né? Perdão. Isso aqui também dá letra B. Tá legal. Vamos para a próxima aqui agora. Essa 4 aqui, ela é uma questão bem complicada. Eu não vou mentir não. E é o tipo de questão mais interessante também, que envolve trigonometria, mas é a questão mais completa, eu diria assim. Isso aí não é uma questão do Enem. É uma questão um pouco mais objetiva, né? Mas vamos resolver isso aqui. É experiência, né? Ele quer saber a distância de C até E. E tudo que ele está dando pra gente de informação são esses ângulos aqui e esse raiz de 3. Isso aqui é uma questão muito legal que a gente pode desmontar ela, abrir ela. Vamos fazer isso aqui. Tá. A gente tem que isso aqui de cima é um triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo de 90 graus. Então isso aqui é 90, aqui é 60. E para completar e fechar a soma, isso aqui vai dar 30. E aqui embaixo a gente tem que aqui é 90, aqui é 45. Então aqui tem que ser 45. Cuidado que você poderia falar, não, mas aqui é 30, não. Não, porque o desenho não te afirma em momento algum que isso aqui é um ângulo reto. Sendo assim, você não pode falar que isso aqui é 30, sabe? Você tem que olhar individualmente. E aqui, 60 por causa do 30. O que a gente pode fazer agora? Vamos dividir isso aqui em duas partes. Essa parte aqui, ó, que vai ser de C até A, e uma parte de A até E. Essa parte de A até E eu vou chamar de Y, e a parte de A até C eu vou chamar de X. Certo? Então, como é que a gente faz para descobrir essa aqui de X? Isso aqui não te lembra um pouco essa questão aqui? É bem parecido esse esquema? Vamos usar a mesma coisa, a tangente. Então a gente tem que a tangente de 30, lembrando aqui ó, que é igual a cateto oposto sobre adjacente. O cateto oposto é o x que a gente quer descobrir sobre o adjacente, que ele é a raiz de 3. Lembrando aqui da tabela, a tangente de 30 ela vale a raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é igual a x sobre a raiz de 3. Vamos passar multiplicando. A gente sabe que raiz de 3, a raiz quadrada de algum número é igual a esse número elevado a meio, certo? Assim como raiz cúbica é igual a esse número elevado a 1/3 e assim por diante. Então, a gente pode reescrever isso aqui como 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio, que eu passei esse raiz de 3 multiplicando, sobre 3 elevado a 1, né? Isso aqui não vou levar em consideração não, mas caso você queira aprender, é legal. Porque aqui a gente está revisando propriedade de potência. Potenciação, né?
É bem importante você ter uma base forte disso aqui. Se a gente está multiplicando a mesma base, a gente vai fazer o que com os expoentes? A gente vai somar eles. Meio mais meio dá 1. Então a gente tem 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a 1. Isso aqui é igual a x. A gente pode cortar e a gente tem que o valor de x vale 1. Isso aqui é a nossa resposta? Não, isso aqui é só o valor de x. A nossa resposta vai ser x mais y. Nosso x a gente já sabe que vale 1. E agora a gente vai calcular o y. Tá, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente tem que isso aqui vale 1. Uma unidade em centímetros. Tá legal. Isso aqui vale 1. Você não concorda comigo? Vamos tentar achar agora alguma relação para isso aqui. A gente tem o quê? A gente tem a mesma coisa aqui, não tem? Ó? Que é 45. O ângulo de 45. A gente pode usar a relação de tangente aqui, que é esse mesmo triângulo, só que virado, tipo, vira de ponta cabeça e vira pra cá, sabe? Então esse aqui é o cateto oposto. Vamos chamar isso aqui de Z. Isso aqui é o cateto oposto. E esse aqui é o cateto adjacente. Então a gente pode usar agora a tangente de 45. Usando a tangente de 45, que é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser o nosso Z sobre o nosso 1. Só que a tangente de 45 ela vale 1. Então 1 é igual a Z sobre 1, o Z vale 1. E você pode confirmar isso aqui, porque isso aqui é um triângulo isósceles, né? Tem dois ângulos iguais, logo tem dois lados iguais, o Z ele vale 1. Isso aqui você já podia de cara falar que esse Z vale 1. Com esse Z aqui valendo 1, a gente vai usar a mesma coisa agora para o Y. Que tá vendo que é como se fosse uma escadinha? Vamos resolver isso aqui agora para descobrir o Y. A gente tem que a tangente de 30, ela é igual ao cateto oposto, que vale 1, sobre o cateto adjacente, que vale Y. Então a gente tem que Y é igual a 1 sobre a tangente de 30. E pela tabela, a gente tem que a tangente de 30 ela vale raiz de 3 sobre 3, certo? Então, beleza. Tendo isso aqui em mente, o que a gente pode fazer agora? A gente vai... Nossa, cara, acabou a bateria aqui do celular, tive que improvisar aqui pra conseguir. Então, voltando aqui, gente. Eu já tinha resolvido, né, que eu achei que tava gravando, resolvi depois. A gente tem que a tangente de 30, ela vale raiz de 3 sobre 3, pela tabela. Então, como é uma fração, dividindo, a gente vai multiplicar pelo inverso, que é a propriedade, certo? Então a gente tem que nosso y, ele vale 3 sobre raiz de 3, que está multiplicando por 1. E agora, para tirar essa raiz aqui de baixo, eu racionalizei. Eu multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3. Então ficou 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. E aqui em cima, né, vai cair num caso parecido. Você não concorda comigo que 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que 3 sobre 3? Eu cortei esse 3 com essas duas raízes e sobrou só a raiz de 3. Com isso, nosso y vale raiz de 3, então a resposta é 1 mais raiz de 3, que é igual a letra C, tá? Então, beleza. Espero que não tenham dúvidas aqui. Bom, essa aqui é uma questão bem difícil, tá, gente? Mesmo que não tenha sido a questão do desafio, já é uma questão que realmente é difícil e eu não consigo imaginar. Assim, o nível máximo que eles podem cobrar é algo assim, que já é um pouco complicado. Mas vamos lá. Vamos para a questão 5 agora. Essa questão 5 aqui é outra questão que também é bem difícil, mas dá pra fazer. Vamos lá. Ele tá falando que a gente tem um raio grande, a gente tem um círculo, né, grandão, um tubo com esse raio aqui. E dentro dele tem 3 tubos. Ele dá a explicação ali, mas isso é a parte do texto que não interessa pra gente. Ele fala que que é necessário ter uma distância de 10 centímetros da borda para esses três tubos que ficam dentro, por segurança, e o raio de cada tubo ele é 30, né? Tá, ele quer saber o valor desse raio maior. Você não concorda comigo que se eu simplesmente pegar daqui até aqui, mais daqui até aqui, isso aqui só aqui dentro dá 60, né, que são 2 vezes o raio, mais 10 dá 70. Com isso aí você já elimina duas alternativas, né? 64 e 65,5. Só que vamos fazer isso aqui do jeito certo. Porque, ó, se a gente só fizesse isso aqui, não ia faltar esse pedacinho aqui de dentro. E isso aqui a gente vai calcular, a gente só consegue descobrir o valor exato se a gente fizer o jeito certo da questão.
Então vamos lá, o que a gente pode começar fazendo aqui? Se tem esses 3 circunferências inscritos aqui, a gente pode pegar o centro de cada uma e ligar eles. Por quê? Ligando eles, a gente tem formado agora um triângulo equilátero aqui dentro. Nossa, ficou muito feio. Um triângulo equilátero aqui dentro. E esse ponto médio aqui, esse ponto aqui, que é o centro da circunferência maior, ele vai coincidir com o baricentro desse triângulo, que é literalmente eu pegar todas as pontas e eu arrastar elas até o extremo oposto, cortando na metade. Você vai ver que esse aqui é o ponto em que eles se cruzam, né? E existe uma propriedade muito interessante que ela diz que essa altura aqui, daqui para cima, ela vai valer 2/3 da altura do triângulo equilátero aqui, certo? E vamos lá, a gente tem que o raio é 30, não é? Então se o raio é 30, cada lado desse triângulo equilátero, ele vale 60 centímetros. Então eu vou desenhar esse triângulo aqui do lado. Aqui 60, aqui 60 e aqui 60. E por se tratar de um triângulo equilátero, a gente tem que cada ângulo tem o valor de 60 graus. Beleza. Só que a gente quer descobrir agora esse h. Porque descobrindo h a gente pode multiplicar por 2/3 e a gente vai descobrir essa distância aqui. Daqui até aqui. Então, como que a gente pode fazer? Vamos cortar esse triângulo aqui no meio? Por quê? Cortando ele no meio, o que a gente vai ter? Eu vou usar só um dos lados, tá? Eu vou usar o lado da direita, porque eu prefiro, mas vai dar a mesma coisa. Cortando no meio, você não concorda aqui? Esse ângulo aqui continua 60, esse aqui passa a ser 90 e esse aqui passa a ser 30, para poder completar. E por que eu fiz isso aqui? Porque essas medidas aqui já são conhecidas, as medidas dos catetos, vai faltar só o h, que é o que eu quero descobrir. Então isso aqui, esse cateto aqui, o cateto adjacente ao ângulo de 60, ele vale metade do comprimento de um lado, então ele vale 30. Enquanto esse outro aqui, ele vale o próprio valor inteiro, né? Do 60. E esse aqui é h. Agora você pode resolver isso aqui do jeito que você quiser, por Pitágoras, mas eu acho que o jeito que dá menos trabalho é você usar uma relação trigonométrica aqui. Vamos usar o seno, e o seno desse 60 aqui. Que seno, ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60, ele é igual a h, que é o que eu quero descobrir, sobre o quê? O que é esse h aqui? Sobre a hipotenusa, que é o próprio 60, né? E pela tabela, quanto que vale o seno de 60? A raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 60 é igual a h. Vamos cortar isso aqui e a gente tem que h vale 30 raiz de 3. Certo? Só que, interessa pra gente esse h todo? Não interessa. Ele só interessa pra gente, só vai interessar pra gente 2/3 de h, que é a distância desse ponto aqui mais alto pra cá. Então, 2/3 de 30 raiz de 3, a gente pode cortar isso aqui, vai dar 10, e 2 vezes 10 dá 20. Então isso aqui vai dar 20 raiz de 3, certo? E ele fala para a gente usar 1,7 como aproximação pro raiz de 3, certo? Usando isso aqui, a gente tem que 20 vezes 1,7, ele vale 34. Valendo 34, a gente tem a distância daqui para cá. O que vai faltar? Vai faltar uma distância de um raio e esses 10 centímetros. Então, nossa resposta final é o quê? 34, que é a distância daqui para cá, mais uma vez o raio, que vale 30, mais 10 centímetros da beira, que vale 10. Com isso aqui, nossa resposta final ela é 74, letra C. Show de bola. Gente, olha como é importante você lembrar isso aqui, cara. Eu usei em 3 de 5 questões de vestibulares diferentes, eu usei em 3 de 5 questões essa tabela aqui. Então, realmente, é importante você lembrar isso aqui, tá? Vamos para a próxima aqui agora. Calma que não é isso aqui. É aqui, questão 6. Tá. A questão 6, ela já vai ser uma questão um pouco mais de boa.
e ela vai ser basicamente ela é o básico de semelhança de triângulos. Ele tá dando ali, ó, que a sombra de uma pessoa tem 1,80 de altura e que a pessoa tem 1,80 e a sombra dela tem 0,6 metros, né? Enquanto de um poste, a altura de um poste é desconhecida, mas a sombra é de 2. Então, o que a gente pode fazer para descobrir esse x aqui? Vamos usar a proporção, né, gente? 1,8 sobre 0,6 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a esse x sobre 2, para manter a proporção. O que a gente tem aqui? 1,8 sobre 0,6, ele vale 3. Vezes 2, isso aqui é igual a x. O x vale 6. E o que é esse x aqui? O x ele é a altura desse poste, certo? O x sendo a altura desse poste aqui, a gente vai ter que usar para poder responder agora, achar a resposta da questão. Porque ele fala que mais tarde a sombra do poste diminui em 50 centímetros, então passa a ser 1,5 metros, né? Só que o tamanho do poste continua inalterado, e o tamanho da pessoa também. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Outra relação. Então, esse 1,8 aqui sobre esse novo valor de y, que é o novo valor da sombra dele, tem que ser igual a 6 sobre 1,5. Então, 6 dividido por 1,5 vai dar 4. Então, a gente tem que y é igual a 1,8 sobre 4. E isso aqui vai dar 45 centímetros, que vai dar 0,45 a resposta, só que é em metro, né? 0,45 metros, que é igual a 45 centímetros. Certo? Beleza. Vamos para a próxima questão. Isso aqui é a letra B, a resposta, né? Tá. E só um jeito aqui, caso você não consiga lembrar isso aqui. Se você sabe que isso aqui dá tudo certo, vamos se induzir um pouquinho pela resposta. Qual a resposta que multiplicando por esse 4 vai dar 1,8, certo? Que, tipo, pode acontecer casos em que você tá fazendo o raciocínio certo, mas chega aqui, por exemplo, você empaca. Pô, como é que eu faço essa divisão aqui? Tem outros jeitos, né? Vou mostrar um jeito aqui rapidão. A gente pode reescrever isso aqui como 18 sobre 10 vezes 1 sobre 4, não é mesmo? Isso aqui pode ajudar a gente como 9 dividido por 2, que eu vou cortar isso aqui com isso aqui, vezes 10. Então é 9 dividido por 20. Vocês não concordam comigo que se fosse 20 dividido por 20 dá 1 inteiro, não é? E 10 dividido por 20 dá 0,5. Então 10% disso aqui vai ser o próprio 0,5. Então 9 sobre 20 vai dar 0,45. Mas isso aqui é só outro jeito de pensar, o importante é você chegar nessa resposta, beleza? Vamos para a próxima questão aqui, ó. Essa próxima questão aqui, ela é bem parecida, né? Não vai fugir muito disso aqui não. Mas vamos lá. Como ele está falando do mesmo triângulo, que é a escada, né? Eu não vou precisar desenhar dois. Um tá dentro do outro. E a gente pode simplesmente usar uma relação aqui, ó. Vocês não concordam comigo que a hipotenusa desse triângulo aqui, menor, tá para essa altura, assim como a hipotenusa do triângulo maior tá para essa? Então vamos lá. 3,2 sobre 0,8 tem que estar é proporcional a 3,2 mais x, que eu vou chamar tudo isso aqui de... Não sei porque eu chamei isso aqui de y, tá? Vamos chamar isso aqui de esse valor total aqui, tá? Esse valor total aqui é o nosso y. Vai ser a hipotenusa do triângulo maior dividido por 2,2. Então, o que é isso aqui? 3,2 dividido por 0,8 é a mesma coisa que 32 dividido por 8, que dá 4, né? Eu só multiplicar em cima e embaixo por 10, não tem problema. Que vai manter a proporção, né? Então isso aqui dá 4. 4 vezes 2,2 é igual a y. O y ele vale 8,8. Daí você pensa, pô, isso aqui é a resposta, cara? Porque ele poderia colocar nas alternativas ali 8,8 como resposta. Mas aí seria um peguinha, né? Porque a resposta não dá 8,8. 8,8 é a distância total. O que ele pergunta é a distância que falta. Se ele já andou 3,2, a resposta é 8,8 menos 3,2. Que vai dar 5,6.
Cuidado pra não errar isso aqui. Chegar a fazer isso aqui tudo da questão pra confundir ali com 5,4. Cuidado. 5,6, resposta, letra D. Vamos pra questão 8 agora. Questão 8 é uma outra questão tranquila, só que tipo também é aquela parada. Texto chato, tomar cuidado. E vamos lá. Basicamente o que ele tá falando é que é um agricultor, que ele vai viver de plantação. Cada plantação ocupa esse espaço aqui. E o que pode confundir um pouquinho é aqui, ó. No desenho, você não concorda comigo que ele tá falando que são... Tipo, aqui são 2 retângulos, né? Só que ele tá falando ali, ó. Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de morango plantadas no centro de uma área retangular de 10 por 20. Então, não é uma muda que tá aqui no meio. Cada muda tá aqui, ó. Isso aqui é uma muda, isso aqui é outra muda, entendeu? Isso aqui pode confundir um pouquinho, mas isso aqui é o certo. Então, vamos lá. Ele tá falando que atualmente a plantação dele tem 10 mil metros quadrados. Vamos tomar cuidado com essa unidade aqui, tá? Ele tá falando que ele consegue aumentar a produção, né? A produção vai aumentar em 20%. Se antes o que ele tinha era 10 mil metros quadrados, se aumentar em 20% vai ficar o quê? 1 mais 0,2 vezes o original, né? 10 mil metros quadrados. Isso aqui vai dar 12 mil metros quadrados. E ele quer saber o número de plantas que aumentou. 10 mil já era o que tinha antes. Então agora tem 2 mil metros quadrados a mais. Certo? Então o que a gente tem que fazer agora? Isso aqui é o que precisa, é a área que precisa para uma planta. Vamos fazer o produto disso aqui. Que é essa área, não é? 20 vezes 10 vai dar o quê? Vai dar 200. Não precisava, mas enfim, vai dar 200. Só que isso aqui está em centímetros quadrados. O que vem depois de centímetros? Vem decímetros. E de decímetros, metros. Então, para passar para metro, eu tenho que tirar 2 casas? Não. Porque a gente está falando de centímetros quadrados, unidade de área. Para cada unidade de área, eu tenho que tirar 2 casas, que é o quadrado. Se fosse ao cubo, um volume, seriam 3 casas. Então, se uma muda de planta ocupa 200 centímetros quadrados, é a mesma coisa que eu dizer que uma muda de planta ocupa 2 decímetros quadrados. E essa mesma muda ocupa 0,02 metros quadrados. Então, o que eu quero saber é quantos eu vou conseguir produzir nesse novo espaço aqui. Então, eu vou dividir um pelo outro. Então, 2.000... Eu primeiro tive que colocar a unidade certa, né? Sobre 0,02. Daí você fica, pô, como é que eu faço esse negócio aqui? É muito difícil dividir por zero, realmente. Mas a gente pode usar um macete. 2.000 dividido. Você não concorda comigo que para dar isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 2 sobre 100? Dividido 2 dividido por 100? E pela regra a gente vai multiplicar pelo inverso, né? Então é 2.000 vezes 100 sobre 2. Esse 2 aqui, corta com isso aqui, fica 1. E fica aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 5 zeros. A nossa resposta dá 1, 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil. Isso aqui é o número que aumentou de plantações de morango. Que a resposta é a letra C. Certo? Alguma dúvida? Gente, caso vocês tenham qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar e perguntar, certo? A gente vai ver depois o feedback do vídeo e vai ver o que vocês acharam e tal. Vamos lá, e é muito importante pra gente, tá? Eu peço que vocês realmente, quem tá assistindo o vídeo, realmente dê o feedback, que é muito importante pra gente poder continuar, saber onde a gente tá errando, onde a gente tá melhorando e indo, né? Vamos lá, essa questão aqui é uma questão que, cara, você pode olhar e você pode pensar, pô, essa questão parece ser muito difícil, mas não é, cara. Isso aqui é uma questão garantida. Tô te falando, vamos lá. Ele tá querendo saber basicamente aqui, ó. Ele fala aqui. No texto ali. Nessa representação, os cavalos são identificados pelo ponto escuro. Tá. Ele tá falando que uma circunferência tem raio de 3 metros e outra 4. Obviamente, a maior vale 4 e a menor vale 3. É intuitivo. Então, o que ele quer saber é quantos metros uma criança sentada no cavalo 1
vai percorrer a mais do que uma criança no cavalo 2. Que você não concorda aqui? Em uma volta, essa daqui vai ter que vir pra cá, e uma que tá aqui vai ter que dar uma volta pra vir pra cá. Então essa aqui dá 10 voltas e essa aqui dá 10 voltas também. Só que a distância que elas vão percorrer são diferentes, porque essa aqui tem um raio maior. E você não concorda que eu falei antes, que tá bem aqui, calma aí, que o comprimento de uma circunferência ele vale 2πr, o valor de r não é diferente, então o valor que eles vão percorrer é diferente. Obviamente quem vai percorrer um valor maior é o C1. Então, vamos chamar aqui de S, tá? S do C1, que vai ser a distância percorrida do C1. Ela vale 2 vezes o π, e ele fala ali para usar o π como 3. Então 2 vezes o π vezes o raio, que vale 4. Só que ele não dá só uma volta, né? Ele dá 10. Então vamos multiplicar por 10. Isso aqui vai dar 60, 240. Aqui, ó, 2 vezes 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 4, 240 metros. E agora o S do C2, que é a distância percorrida pelo segundo cavalo, segunda criança sentada no outro cavalo, é 2 vezes 3, que é o π, vezes 3, que é o raio, vezes 10. Ele vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, 60. 60 vezes 3, 180. E o que ele quer saber é o ΔS, né? Que é a diferença do SC1 menos o SC2, que é de 240 metros menos 180 metros. Isso aqui vai dar 60 metros. E essa aqui é a nossa resposta final, letra B. Questão bem tranquila e show de bola. Agora a questão 10, cara. Essa questão 10 aqui, cara, você pode olhar e falar, meu Deus, eu não sei nem por onde começa. Mas não é tão difícil assim não, gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vocês vão ver o jeito que eu pensei em fazer e vocês vão ver que não é tão complicado assim não. A gente só tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, o que ele dá de informação útil pra gente? Que o raio da circunferência vale 1, certo? Se o raio da circunferência ele vale 1, o que eu já posso afirmar daqui, mano? Que a distância de cada lado vale 2, né? Que aqui é um raio e aqui é outro raio. Por quê? Esses pontos aqui, ó, essas coisas aqui, elas são pedaços de uma circunferência. Que a circunferência ela não tem 360 graus. Eu limitei para 60, já que é um triângulo equilátero, né? 60, 60 e 60. Certo? Então, ele quer saber a área disso aqui. Gente, qual que é a fórmula da área de um triângulo equilátero? Você pode falar, eu lembro, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Mas tem um jeito de você não precisar necessariamente decorar isso aqui. Eu vou te falar agora. Existe uma fórmula que é a área genérica para um triângulo qualquer. Que ela é... Ai, meu Deus. Que ela é AB seno de θ sobre 2. Você pode falar, pô, mas decorar isso aqui é muito mais difícil do que isso. Cara, eu não concordo. Isso aqui vai de bolsa, sabe? Caso você queira lembrar todas as fórmulas de um triângulo retângulo, de um triângulo isósceles, de um triângulo equilátero, beleza, fica à vontade. Mas eu gosto de lembrar isso aqui. E o que é isso aqui? O que é esse A, o que é esse B, o que é esse θ aqui? O que eu tô falando é que a área de qualquer triângulo vai ser medida pelo produto de dois lados que estão encostados. Então, por exemplo, esse aqui, esse lado vezes esse, vezes o ângulo entre eles sobre 2. O seno do ângulo entre eles sobre 2. E, nesse caso aqui, não vale L, nosso A. E por ser um triângulo equilátero, todos os lados não são iguais, o B também vale L. E o seno de θ. O θ é o ângulo entre eles, que vale 60 graus. Qual que é o seno de 60? Ele vale a raiz de 3 sobre 2. E isso aqui tudo ainda multiplicado por meio, né? Que é dividido por 2. A gente tem o nosso L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 4. E eu recomendo que vocês façam isso só pra, tipo, vocês realmente entenderem. Faz esse teste aqui para um triângulo retângulo. Deixa que eu faça aqui, vamos lá. Triângulo retângulo aqui, né? Isso aqui é um ângulo de 90, isso aqui é um valor A e B genérico. A fórmula é base vezes altura sobre 2. E eu vou te mostrar que essa fórmula você pode chegar usando isso aqui. É o nosso A, que é a altura, vezes o B, que é a base, vezes o seno de 90
sobre 2. Só que em 90, o seno ele tem valor máximo. A gente vai ver isso aqui quando revisar a trigonometria. O seno tendo valor máximo, a gente pode... O valor máximo do seno vale 1, não é? Valendo 1, a gente tem que A vezes B sobre 2. Essa aqui é a nossa área, que é a base vezes a altura sobre 2. Isso funciona para qualquer triângulo, tá? Então eu prefiro lembrar assim. Agora vamos lá. Se essa área aqui, esse L, vale 2, não é? Que eu já falei aqui, que é um raio e 2 raios. Vai valer 2. Nosso L, esse 2 nosso L. Então a área desse triângulo total, a área do triângulo inteiro, ela vale 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, né? Então vamos cortar. Sobra só raiz de 3. Então raiz de 3 é a área desse triângulo aqui. Só que é isso a resposta? Não é. Porque você tem que... ele não quer a área completa, não é? Ele quer a área da região... Aqui, ó. Tangente 2 com centro ABC. Ele quer a área tirando o valor desse negócio aqui, ó. Desses pedaços de circunferência. Ele quer só essa área aqui no meio. Essa área aqui que ele quer. Então, a gente tem que pegar a área do triângulo e subtrair da área desses três negócios. Mas você pensa, como é que eu vou achar isso aqui, cara? Eu não falei antes que, relembrando aqui, ó, a área de um triângulo, ela vale πr ao quadrado sobre 2. Beleza, falei isso, não falei? Só que aquilo lá é para uma circunferência completa, né? Você não concorda que a circunferência completa ela tem 360 graus? Então, se a gente está trabalhando com 60, não é a mesma coisa que eu pegar essa área e dividir por 6? Só que são três pedaços de circunferência com o mesmo ângulo. Então são 3 pedaços que a área de cada pedaço é igual a 1/6 da área da circunferência completa, já que todos são o mesmo raio. Então é menos 3 vezes π r ao quadrado. Só que o r não vale 1, que ele fala no enunciado. Então r ao quadrado, 1 ao quadrado, sobre 6. Não é? Foi o que eu falei? Cada um vale 1/6. Corta, corta, a gente tem a nossa resposta. Raiz de 3 menos π sobre 2. Sobre 2. Isso aqui é a nossa resposta, a letra C. Então, vocês estão vendo que isso aqui não é uma questão, tipo... Pode de cara, assim, ser uma questão que você pode assustar um pouco, não saber, mas... Tem como fazer, né? Vamos lá, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar depois, tá? Vamos agora para a questão 11. Eu considero essa questão 11 aqui tão difícil quanto a do desafio, tá? Eu achei essa questão aqui bem complicada. Mas vamos lá, né? É aquela parada, né? Nada é impossível. Pra quem tenta e quem quer, nada é impossível. Vamos lá. Tudo que ele dá de informação aqui é que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Então aqui é 60, 60 e 60. E que a área desse triângulo aqui, vamos chamar ele de triângulo 1. Então a gente tem que a área de T1 ela é igual a 2. Tá. Isso aqui é um hexágono regular. O que a gente pode inferir? Só dessa parte aí que ele falou, é um hexágono regular. O que a gente pode inferir? Que isso aqui, ó. Calma aí. Isso daqui é um hexágono. E a gente pode pegar um hexágono e dividir ele exatamente em 6 triângulos equiláteros. Não sei, talvez já tenham visto isso aqui em algum lugar, mas caso nunca tenham visto, é isso. Se a gente pegar um ponto no meio e ir ligando ele até esses escanteiozinhos aqui, a gente vai ver que um hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. E a gente vai ter que usar isso aqui dentro para poder desvendar essa questão aqui. Então vamos lá. A resposta que ele quer é a área do hexágono. Só que o que está faltando para a gente conseguir a área desse hexágono? A gente não tem que a área de um triângulo equilátero ela vale L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que aqui são 6 triângulos equiláteros, então a gente multiplica por 6. Essa aqui é o que a gente precisa para achar a resposta, né? A gente pode cortar aqui. Então fica 3
vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, né? Esse aqui é o que a gente tem. Só que o que está faltando, gente? Está faltando esse L. E esse L aqui é o lado desse triângulo? Não é. Esse lado desse triângulo aqui é outra coisa, mas a gente vai usar para poder descobrir. Ele está falando que a área desse triângulo aqui vale 2, né? Então vamos começar aqui nossa matemática aqui. Isso aqui é um triângulo equilátero, então a área dele vale L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é igual a 2. Então L ao quadrado é igual a 8 sobre raiz de 3. E L é igual a raiz de 8 sobre raiz de 3. Eu não vou racionalizar aqui agora, vocês vão ver o porquê. Mas caso vocês racionalizem aqui agora, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vai dar certo. Eu só não recomendo que vocês mexam muito quando tá dentro de uma raiz, quando tem uma raiz fora, sabe? Mas isso aqui, se você tiver domínio desses... Né, se você tiver domínio dessas propriedades, radiação, potenciação, vai dar tudo certo. Vamos usar assim mesmo por agora. O que a gente descobriu esse L aqui? Vamos chamar isso aqui de L', tá? Que L' vai ser os lados desses triângulos que formam o hexágono, tá? Esse Lzão aqui vai ser o lado desse triângulo grandão. Então, vamos pegar agora e formar os triângulos equiláteros aqui dentro, né? Seria pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. Ok, e com eles formados agora, o que a gente pode pensar aqui, velho? O que tá faltando ainda? A gente precisa descobrir esse raio, não é? Você não concorda que esse raio aqui é o L, quer dizer... Enfim, deu pra entender. Vamos pensar alguma coisa aqui. Vocês não concordam comigo que se eu dividir isso aqui, nesse triângulo aqui que eu marquei, isso daqui vale metade de um lado do triângulo, né? Que um lado desse triângulo vai ser isso aqui é metade. Então, se eu pegar daqui até aqui, ele vai valer o quê? Ele vai valer 1 desse L. Eu vou chamar de R, certo? Para facilitar, vou chamar de R. Esse R vai ser o lado do R, ele é lado dos triângulos equiláteros do hexágono. Tá? Então você concorda comigo que se eu pegar daqui até aqui, mais daqui até aqui, eu tenho R mais R sobre 2? E daqui até aqui, eu tenho L sobre 2, que eu já tenho valor? E daqui eu tenho L, que eu também já tenho valor? Então vamos usar isso aqui para descobrir o raio. 3 meios de R, tudo isso aqui ao quadrado, mais raiz de 8 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre 2, tudo isso aqui ao quadrado, é igual a L ao quadrado, que é raiz de 8 sobre raiz de 3. E por regra de potenciação, por ser produto, é a mesma coisa que eu reescrevi desse jeito aqui, ó. 3 ao quadrado, 3 sobre 2 ao quadrado, vezes R ao quadrado, mais a raiz, a raiz de 8 sobre a raiz de 3 ao quadrado, vezes 1 sobre 2 ao quadrado, sobre, isso aqui é ao quadrado também. Já vou cortar aqui, sobre 8 raiz de 3. Então, vamos lá, isso aqui vai dar 9 quartos vezes R ao quadrado, mais, corta, 8 sobre raiz de 3 vezes 1 sobre 4. 4 corta com 8, sobra 2. Então, eu tenho que 9 quartos de R ao quadrado é igual a 8 sobre raiz de 3 menos 2 sobre raiz de 3. Certo? Isso aqui vale 1 quarto. E isso aqui vai dar 6 raiz de 3, não é? 6 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa de 3 quartos de 8. Que é como se eu pegasse isso aqui, ó. Isso aqui, ele é um inteiro, né? Vamos chamar de 8 sobre raiz de 3. 8 sobre raiz de 3. A gente tem esse valor. E aqui é 8 sobre raiz de 3 vezes 1 quarto. É 1 quarto desse valor. Então, se eu pegar esse valor aqui e subtrair de 1 quarto dele, vão sobrar 3 quartos. Eu vou reescrever assim, tá? Vezes R ao quadrado é igual a 3 quartos
de 8 sobre raiz de 3. É só porque vai poder cortar, vai ficar mais fácil, tá? Do jeito que tava certo também. Então daqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. E r ao quadrado. Ele vai ser o quê? Vamos cortar esse 2 com esse 2 aqui, não é? Desculpa. Calma, isso aqui vai dar 1. Perdão. Vai ficar 3 vezes 2 sobre 9 raiz de 3. E aqui em cima eu tenho um 4 multiplicando. O que a gente pode fazer com isso aqui agora? Tá, a gente pode reescrever como r. L é igual a... calma, vamos colocar o quadrado aqui ainda. Esse 3 aqui eu vou cortar com esse. E daqui vai ficar o quê? 8 sobre 3 raiz de 3, né? Deixa eu racionalizar aqui agora, só para ficar mais fácil de visualizar. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Não, vou continuar aqui. Nosso r ao quadrado, ele vai ser o quê? Igual a 8 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. A gente já não viu naquela outra questão que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, e 3 vezes 3 dá 9. Daqui eu chego à conclusão que meu raio, ele vale a raiz de 8 raiz de 3 sobre 9. Sobre 9. Que é a mesma coisa de escrever raiz de 8 raiz de 3 sobre raiz de 9. E raiz de 9 não vale 3? Então o nosso r, ele vale o quê? Raiz de 8 raiz de 3 sobre 3. Tá legal? E agora que a gente tem nosso r, vamos ver esse outro triângulozinho aqui para poder finalizar a questão. Beleza, encontramos aqui o nosso r. Na real a gente nem precisa, né? Foi mal. A gente só precisa descobrir a área de 1 e multiplicar por 6, que foi aquilo que eu deduzi aqui para vocês, né? Então vamos lá, era o que estava faltando. 3 vezes raiz de 8 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar o quê? Corta isso com isso, e aqui vai ficar um quadradinho, né? Porque a mesma coisa com o produto é a divisão, está entre parênteses, esse expoente aqui vai vir em cima e embaixo. Então vai ficar o quê? 3 vezes 8 vezes raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 3 vezes 3, né, que é 3 ao quadrado, vezes 2. Corto 3 com 3. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Eu posso cortar esses dois com esse, né? E aqui sobra o quê? 8 sobre 2. 8 sobre 2 dá 4. Nossa resposta final vale 4. Letra E. Gente, isso aqui é uma questão bem difícil, mas é uma questão muito legal, né? Que ela trabalha com bastante coisa. Bastante coisa da hora, muita coisa interessante. E é isso aí, vamos pra próxima, que esse vídeo deve estar ficando muito extenso. Talvez eu tenha que separar em mais de um. Tá. Na figura, consideremos os quadrados de lados x, 6 e 9. Isso aqui é semelhança de triângulo, rapaziada. Você não concorda comigo que pô, de cara você pode pensar, 9, 6, aqui a resposta vai ser 3, né? E ele quer o perímetro, então 3 vezes 4 dá 12. Marcar a letra B ali e errou. Porque não é assim que funciona essa proporção, né? Essa proporção aqui é por semelhança de triângulo. E você não concorda comigo que isso aqui é um triângulo, isso aqui também? Os dois são triângulos retângulos. E o que a gente pode achar de relação? Você não concorda comigo que essa altura tá para essa base, assim como essa altura tá para essa base? Quanto que vale essa altura aqui? Não é 9 menos 6? Então 9 menos 6 tá para essa base aqui, vale quanto? 6. Então 9 menos 6 sobre 6 tem que estar igual ao quê? 6 menos x sobre x. Daqui a gente tem 1 sobre 2 é igual a 6 menos x sobre x. Então x é igual a 12 menos 2x. Então 3x é igual a 12. E x é igual a 12 dividido por 3, que vale 4. E ele não quer o x, ele quer o perímetro, né? Que o perímetro é a soma de todos os lados. A soma de todos os lados vai dar x mais x mais x mais 3x, que é igual a 4x, que dá igual a 16, que é 4 ao quadrado.
Com isso aí, matamos essa questão aqui. Letra D. Vamos para a próxima aqui, rapidão, que a próxima também não é tão demorada assim. Ah, a questão 13 foi anulada, tá? Porque faltam uns dados. Caso seja de interesse, vocês me avisem lá que eu passo pra vocês com o que tava faltando. E caso vocês queiram tentar resolver e tal, se tirar qualquer dúvida, pode mandar. Vamos pra essa 14 aqui agora. Eu desenhei aqui só essa parte aqui do mapa que é o importante, né? É aquele famoso encher linguiça das questões desse tipo de vestibular, né? Isso aqui é prova do Cefet, tá, enfim, é uma prova parecida com o Enem, né? Prova extensa, muito texto, informações que nem sempre são 100% úteis. E o que está útil mesmo é aquilo ali embaixo, ó. Sabendo que B é o ponto médio do segmento AE. Ponto médio significa que ele vai dividir exatamente em 2. E C é o ponto médio de AF, também divide em 2. E ele dá ali pelo desenho que isso aqui, ó, vale 50 e que é um quadrado, né? Então aqui também vale 50. Ele já dá isso no desenho, mas não precisava, né? Só de falar que é um quadrado você já via. E, pô, ele quer saber essa área, não é? Rapidão, isso aqui, ó. Se é metade, aqui vale 25. Aqui também 25. Aqui 25. Aqui 25. Ele quer saber essa área, mano. O que a gente pode fazer aqui com essa área, então, gente? Isso aqui é uma forma geométrica conhecida? Não é. Eu não sei uma fórmula para resolver isso aqui, só jogando lá e vai dar certo. Eu vou dividir isso aqui em duas que eu conheço. Eu vou simplesmente cortar aqui no meio, esse ponto médio. E o que eu tenho aqui agora? Um triângulo, retângulo e um trapézio. E eu só tenho que calcular a área de cada um e somar. Caso vocês não lembrem, qual que é a área do trapézio? Ela vai ser a base maior mais a base menor entre parênteses vezes a altura sobre 2. A área da base maior é essa aqui, não é? Que ela vale exatamente o lado do quadrado, que é 50. E a área de base menor é 25, né? Que é metade, vezes a altura. Quanto que é a altura? Não é essa metade aqui? 25 também. Sobre 2. O que a gente tem aqui, ó? Vai ter 75 vezes 25 sobre 2. Isso aqui é uma conta que vai dar um pouco de trabalho, já vou adiantar aqui fazendo a calculadora. Só para poder agilizar aqui, né? Mas vai dar isso aqui, vai dar 397,5 metros quadrados, que é a área. E agora falta esse triângulo aqui, né? Esse triângulo também é de boa, é base vezes a altura sobre 2, um triângulo retângulo, que vem daquele abisseno de teto que eu falei, sobre 2. A área desse triângulo aqui, ó, a área do triângulo, ela vai ser o quê? A área da base, que é 25, né? Que é isso aqui, vezes a altura, que é 50, sobre 2. E isso aqui vai dar o quê, ó? 50 vezes 25 dá 1250, sobre 2 dá 625. Isso aqui é igual a 625. Ele quer a área total, você só vai somar essa com essa. Então, vou colocar aqui em cima. 937,5 mais 625. Isso aqui é igual ao que? 637,5 vai dar 1562,5. Essa aqui é a nossa resposta final, em metro quadrado, né? Essa aqui é a nossa resposta final. Vai dar a letra C. E aqui a gente mata mais uma questão. Bora para as próximas. Essa 15 aqui, mano. Essa 15 aqui é uma questão, uma praça pública em forma de circunferência de raio de 18 metros, diante do exposto, assinale a alternativa que representa a sua área. Então, como vocês podem ver, não complicaram nada, né? O que ele quer saber? Ele quer saber a área. É literalmente só a área que ele quer saber. Qual que é a fórmula da área? É πr ao quadrado. O π ele não fala para aproximar, então a gente vai usar 3,14. O raio ele vale 18 ao quadrado. É literalmente isso aí, gente. Não tem mais nada para fazer. Vezes π. Eita, calma aí que eu fiz um negócio aqui errado aqui, ó. 18 vezes 18 vezes o valor de π. Isso aqui vai dar 1017,87 metros quadrados, que a resposta é a letra A. É só isso a questão, não complica muito não. Agora vamos para essa questão aqui, questão 15. Eu coloquei 15.2 porque foi aquela que eu falei no gabarito, né? Que foi erro de digitação, culpa minha isso, que eu acabei pulando uma questão.
E daí eu coloquei lá, questão entre 15 e 16. Vou chamar aqui de 15.2, tá? Vamos lá. Essa questão aqui também é uma questão bem interessante, que ela envolve muita coisa. Foi o que eu busquei fazer nessas questões, gente. Eu busquei questões que envolvessem bastante coisa pra, em poucas questões, a gente conseguir falar, trabalhar bastante coisa. Vamos lá. Basicamente é uma outra questão que ela quer saber o raio. Ou, desculpa, quer saber a área dessa figura aqui. Vamos calcular a área disso aqui, gente. Vocês não concordam comigo que a gente tem aqui um triângulo, retângulo. Eu sempre gosto de enfatizar que é retângulo porque vai facilitar, que a área dele é base vezes altura sobre 2, né? Fica mais fácil. E aqui em cima a gente tem uma semicircunferência. O que é uma semicircunferência? É metade de uma circunferência. Que é uma circunferência e aqui o ângulo disso aqui, ó, é 180 graus, são 180 graus. Se fosse uma circunferência inteira, daria a volta completa e ficaria 360. É metade de uma. Então, vamos lá. Ele está falando que se essa semicircunferência ela passa aqui no canto, a gente pode afirmar que isso aqui, ó, vale o raio, isso aqui vale o raio, logo de E até D e de E até A também vale raio, certo? Opa! Isso aqui também vale o raio. Então, vamos começar para calcular essa área aqui, ó. Ele ainda fala pra gente usar o π como 3, ó, tá ajudando a nossa vida. Vamos lá. Como que vai ser a área desse triângulo aqui? É a base, que vão ser 2 vezes o raio, né? Vezes a altura, que vale 3, sobre 2. Só que a gente não tem esse raio. Só que a gente tem essa hipotenusa, né? Vamos usar Pitágoras aqui e descobrir o valor disso aqui. Então, 3 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, né? Isso aqui já é um triângulo conhecido, né? É um triângulo pitagórico, que vai respeitar a proporção. Isso aqui vai dar 4. Mas vamos provar aqui, ó. Vai ficar 25 menos 9, raiz disso aqui, não é? 25 menos 9 dá 16. X é igual a raiz de 16. E a raiz de 16 ela vale 4. Isso aqui é um triângulo pitagórico, tá? E, como eu falei, não é que de E a D tem um valor de 1 raio, 1 unidade de raio, e de E até A também? Então, isso aqui inteiro vai valer 2 raios. Então, se x é igual a 4, x ele é igual a r sobre 2. Oh, não, desculpa. X é igual a 2r. Perdão. Que são 2 vezes esse raio. Então, a gente sabe que o nosso raio vale 2. Tô dando tudo em centímetros, né? Nosso raio vale 2 centímetros. Então, agora é isso. Vamos calcular as áreas aqui. A área do triângulo, ela vale a área da base, que é o 4, vezes a altura, que é o 3, a área da base vezes a altura sobre 2, que isso aqui dá, corta, 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados. E agora a área da circunferência. A área da circunferência não é πr ao quadrado? Só que isso aqui não é metade de uma circunferência? Então a área dela vai ser dividida por 2. E ele fala pra gente usar o π como 3. Então vai ficar o quê? 3 vezes o raio vale 2 ao quadrado sobre 2. Que é o quê? 3 vezes 2 vezes 2 sobre 2. Corta um 2 com 2 e fica 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. E ele quer... A opção é a soma desses dois, né? 6 mais 6 é igual a 12 centímetros quadrados. Essa aqui é a nossa resposta, letra B. E agora para 16, que é a última questão, né? Que eu vou deixar o desafio para mandar na sexta. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão bem da hora também. Não é tão complicada assim, mas é massa. O que essa questão aqui está pedindo? Resumindo o enunciado. Ela fala que essas duas áreas têm que ser iguais. Qual tem que ser o valor das medidas daquele retângulo para que sejam iguais? Então, a medida menor ali, né? Que é a resposta da esquerda. Tipo 7,5, 9, 9,3. Isso aí é o valor de x. E o x mais 7 é o número maior. É o que a gente tem que descobrir. Então ele quer falar que essas áreas são iguais. Como que essas áreas têm que... O que a gente tem que fazer para descobrir? Isso aqui realmente não tem como, né? Que tem o x. A gente tem que achar alguma coisa para poder relacionar com esse x. Vamos calcular a área disso aqui. Que essas duas áreas têm que ser iguais. Ela vai igualar uma a outra. Então vamos lá. De cara aqui eu podia pensar, fazer triângulozinho aqui tranquilo. Só que tem essa deformação, velho.
O que a gente pode fazer com isso? Você pode calcular como se fosse um triângulo? Não. Mas e se for como 2? Aí você pode. Pode pegar isso aqui, ó, e colocar exatamente aqui. Daí você não concorda que você tem um triângulo retângulo de base 15 e altura 15 e outro triângulo retângulo de base 3 e altura 21. Então a soma desses dois aqui é a soma dessa figura estranha. Que é o quê? Área da base vezes altura sobre 2 mais área da base. Opa, a área da base é 3, né? É só inverter aqui, altura sobre 2. Isso aqui é a área que a gente quer. Então, 15 ao quadrado é 225 sobre 2. E 21 vezes 3 vai dar 63. Tudo sobre 2, né? E por se tratar de mesma base, eu posso escrever aqui tudo na mesma base e somar os dois. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai dar um número inteiro, pô. Vai dar 288. Um número inteiro divisível por 2. Porque se eu fizer aqui, ó, como está quebrado, vai dar alguma coisa, 0,5 e aqui também. Daí, só para facilitar. E 288 dividido por 2 dá 144. Então, o que é essa área aqui? Essa área é igual a essa. E como que eu calculo agora a área de um retângulo? Na área da base vezes a altura? Então, x mais 7 vezes 7 tem que ser igual a 144. Então, vamos lá. Se esse x mais 7 tem que ser igual... Ah, não, perdão. Calma aí, gente, corrigindo um erro meu. Isso aqui não vale 7, tá? Perdão, isso aqui vale x. Isso aqui vale x. Não, tá. Confundi aqui. Mas isso aqui não vai mudar nada, tá? Até aqui tá tudo certo. É isso aqui vezes isso, né? Vai ser a área desse retângulo. E a área desse retângulo tem que ser numericamente igual a essa área. Dessa figura aqui, que são dois triângulos. A gente abrindo dois triângulos, né? Então vai ficar o quê? Fica x ao quadrado mais 7x é igual a 144. Isso aqui é uma equação de segundo grau, gente. Então vai ficar 7 ao quadrado mais 7x menos 144. Isso aqui é igual a zero. Agora o que a gente tem que fazer? Achar as raízes e ver qual raiz vai ser útil pra gente. Como que a gente analisa qual raiz vai ser útil? Eu vou te mostrar assim que a gente conseguir encontrar. Então é menos b, menos 7, mais ou menos b ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes menos 144. Como tá com menos aqui, isso aqui, calma aí, isso aqui é sobre 2a. E o a vale 1, né? Então sobre 2. Você pode pensar, pois que vai dar um número negativo, a gente vai já mexer com complexo? Não vai. Como tá com menos aqui, o sinal vai trocar e vai somar. E daí a soma disso aqui, você pode fazer aí, vai ficar da 625. Então vamos passar para cá. Menos 7, mais ou menos a raiz de 625 sobre 2. E a raiz de 625 é 25. Então a gente tem que é 27, que é menos 7, mais ou menos 25 sobre 2. Então, uma raiz vai ser o quê? Menos 7 mais 25, que dá 18, sobre 2, dá 9. E a outra raiz vai ser menos 7 menos 25, que vai dar menos 32 sobre 2. E menos 32 sobre 2 dá menos 16. Só que menos 16 é algo que vai interessar pra gente? Não, porque a gente está trabalhando com área, né? Não faz sentido a gente ter uma área negativa. Então essa aqui é a raiz que a gente vai usar. É o 9. Com isso aqui a gente já tem a resposta, né? Isso aqui é o 9. Então, a resposta que ele quer é o comprimento e a largura. O comprimento é o x, né? Isso aqui é o comprimento, isso aqui é a largura. Isso aqui é largura, isso aqui é comprimento. O comprimento x é igual a 9, que é igual a de comprimento, e x mais 7 é igual a 9 mais 7, que é igual a 16, que é igual a largura. E com isso aí a gente tem que nossa resposta é o quê? 9 e 16. Letra B de bola. Então é isso aí, rapaziada. A gente terminou aqui todas as questões, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem 100% à vontade para retirar, tá? A gente vai ficar super feliz em conseguir ajudar vocês no que quer que seja. Não precisa ser necessariamente só desse conteúdo, tá? Se vocês tiverem qualquer sugestão de conteúdo pra gente seguir, alguma dificuldade, meu Deus, estão ligando em casa.
alguma dificuldade ou qualquer coisa que vocês sintam, assim, vocês queiram compartilhar com a gente, que a gente possa ajudar, a gente vai fazer tudo que tá no nosso alcance pra conseguir auxiliar os estudos de vocês, né? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.